Graça e paz, queridos. Boa noite. Vamos começar agora mais um Tadel, um treinamento de liderança. Espero que você esteja bem acomodado, pronto para ouvir. Temos aí hoje uma palavra que não vai ser do Craig Rochelle, né? Nem da Condoleezza Rice, mas é do pastor Mateus. Lembrando que todos os meses nós teremos o Tadel Summit. Então quem aqui esteve no primeiro Tadel Summit? Gente, não faltem, tragam um amigo. O próximo vai ser tão bom quanto foi o primeiro. Nós seremos extremamente edificados. Hoje eu queria falar sobre um assunto que para nós, se você puder pôr na tela, por favor, aí o assunto. Ele é um assunto, quase nós não falamos aqui nos nossos treinamentos, né? Mas hoje a gente vai falar dele, que é sobre discipulado. Quem aqui tem alguma dúvida sobre discipulado? Não importa qual, só levante a mão. Eu queria aprender um pouco mais sobre discipulado. Levante a mão assim, ó. Você que está na tua casa, eu não estou vendo você, mas espero que você tenha levantado a mão também. Hoje nós transmitimos ao vivo para Sorocaba, para os irmãos de Sorocaba, transmitimos ao vivo para alguns irmãos que moram em outras cidades, que nós enviamos os links também, e para os irmãos que vão vir depois. Hoje vai ser uma aula mesmo sobre discipulado. Eu queria conversar com vocês para tentar trazer o máximo de clareza sobre esse assunto. A gente fala muito de discipulado e parece que a gente está falando de uma técnica da Paz Church. A gente pode falar assim, lá na minha igreja tem discipulado. E quando a gente fala isso, eu entendo o que a gente quer dizer. Que a nossa igreja fala sobre o assunto e que a nossa igreja faz disso algo intencional. Mas seria errado dizer que uma igreja que prega a palavra de Deus também não tem discipulado. Eu vou explicar um pouco mais. Na igreja que eu ia não tinha discipulado. É mesmo? Como que você se tornou discípulo de Cristo? Você se tornou discípulo de Cristo em algum lugar. Pode ser que esse discipulado não atinja várias camadas porque ele não é pessoal. Ele é institucional, é um negócio que é feito meio de forma orgânica. Vamos indo, quem vai, vai. Né? Temos aqui a escola, mas eu fui discipulado numa presbiteriana renovada através da escola dominical, através da minha mãe e através de grandes homens de Deus. O que é discipulado? É ser discípulo de Cristo. E estar no processo de se parecer mais com Cristo em todas as áreas de nossas vidas. O problema é que quando não é intencional, como está levando todo mundo junto e nem todo mundo é igual. Jesus trabalhava as questões dos discípulos individualmente. Qual é o problema dessa pessoa? Vamos trabalhar isso. Trabalhou Pedro, trabalhou João. E Jesus quer trabalhar com cada um individualmente, porque nós somos membros do corpo. Então, tem coisas que nós recebemos saúde por estarmos no corpo. Mas, se o braço está ferido, o braço precisa de um tratamento específico para o braço. Hoje, eu e minha esposa fomos numa consulta e ele estava explicando para nós a similaridade de sintomas entre um órgão e outro. Você pode pensar que é uma coisa e é outra. Precisa de um especialista para tentar discernir da onde pode ser que está vindo algum problema. Então, assim é no corpo de Cristo. Você não pode trabalhar, você não pode dar analgésico para tudo, aspirina para tudo. Tem questões individuais. Então, você pode dizer, eu estava em um lugar onde não havia discipulado intencional. As pessoas eram soltas e todos eram discipulados de forma meio pacotão. Mas tinha discipulado. Porque se não tivesse discipulado, você não tinha se tornado discípulo de Cristo. Porque discipulado é o processo onde Jesus trabalha os seus filhos para que eles se tornem discípulos, para que eles aprendam a responder responsavelmente diante do seu Senhor. Está claro isso para você? Então, Mateus 28, 19 e 20, Jesus diz, ide por todo mundo fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os ensinando a guardar tudo que vos tenho ordenado, eis que estarei convosco até a consumação do século. Então, fazer discípulo é ir por todo mundo, fazer discípulos em nome de Cristo. O problema é que o discipulado, por muitas igrejas, foi entendido como uma classe. Então, vou para a classe do discipulado. E era aquela classe inicial.
para outras igrejas, o discipulado é o processo todo. Nós entendemos que tudo isso é discipulado, mas que também tem o discipulado pessoal e individual. Então, o discipulado é Jesus discipulando os seus discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Então, o discipulado é Jesus te tornando discípulo dele. Agora, muita gente fala, eu sou discipulado por Jesus. Beleza, é verdade, você é discipulado por Jesus. Mas como é que Jesus discipula? Mateus 28 é para quem? É para a igreja, amém? Então, próximo slide. Jesus discipula a partir da igreja. Então, a igreja é ferramenta de Deus para o discipulado. Então, a igreja, o corpo de Cristo, ela é uma ferramenta de Deus para o discipulado. Paulo vai dizer para Timóteo que as mulheres mais velhas precisam ensinar as mais novas. Os homens mais velhos precisam ensinar os mais novos. Do que ele está falando? Ele está falando de hombridade, está falando de feminilidade, está falando de maternidade, está falando de casamento. Então, para o apóstolo Paulo, o discipulado não era só uma reunião, era a igreja ensinando a igreja. Era as mulheres terem para que outras mulheres referências para olhar, os homens tendo outros homens referências para olhar. E dar às pessoas que vêm de famílias que não glorificam a Deus, você pode dizer assim, a minha família era boa, mas a sua família talvez não servia Jesus. Então você vai olhar para ela, como vai ter muitas referências nela. O que o Jesus fez por nós, através da igreja, é nos inserir no ambiente para que nós tenhamos novas referências. Então, a igreja é a grande ferramenta de Jesus para discipular. Está comigo? Agora, como isso pode acontecer? Passa o próximo, por favor. Isso pode acontecer através de muitas coisas. Tá dando para ler tudo isso daqui? Através da pregação da palavra. É por isso que nós nos preocupamos em que a pregação seja bíblica, porque a pregação é Jesus discipulando os seus discípulos. Então, se você vai num lugar, ou se você se expõe a uma pregação que não é cristocêntrica, é antropocêntrica, fala de você, só te anima, só passa a mão na sua cabeça, só afaga teu ego, só diz coisas desconexas, nós estamos perdendo um tempo de discipulado. Então, a pregação da palavra, quando eu estou ali estudando, estou ali preparando, eu estou pensando, muitas vezes, a pregação surgiu de uma meditação ou de uma percepção de uma necessidade da igreja. Então eu me pergunto, o pregador, o pastor, ele é responsável pelo conselho todo da Bíblia. Então eu não posso eleger quais partes da Bíblia são mais importantes que as outras. E eu me pego às vezes dizendo, olha, eu considero às vezes tal parte mais importante, eu estou errado, eu preciso pregar tudo. Então eu tenho que ficar sempre me policiando para que vocês recebam da parte de Deus o conselho todo. Então você pode ser discipulado pela pregação. Você pode ser discipulado por bons relacionamentos. Então você está vindo para a igreja, você se envolveu em bons relacionamentos na igreja, tá andando com gente boa, está conversando assuntos diferentes. Não é mais aquele relacionamento assim que todo mundo parece que ninguém se importa com ninguém. Pelo contrário, você percebe que é amado, você percebe que você importa. Nós falamos aqui o testemunho da semana passada do Jordson e da Rebeca, que perderam o bebê lá na nossa célula. Não sei se eu contei esse testemunho aqui, mas o nenê nasceu natimorto, né? Nasceu sem vida e precisou de enterro. A Rebeca, nossa querida Rebeca, não pôde participar, porque ela estava internada. Eles não têm família em Itapetininga. Quem é que estava fazendo o cortejo? O grupo da célula. Ele já tem reunião de discipulado? Ainda não. Semanal? Ainda não. Mas quando nós fomos lá, levamos o caixão, enterramos o bebê. Antes de enterrar, demos uma palavra. Quando a gente está saindo, o Jordson ele fala do jeito, ele tem um português muito bonito, diferente do nosso. Ele é do norte, ele é nordestino, né? Ele tem um português muito erudito, inclusive. Nós nem entendemos direito o que ele falou. Eu preciso dizer algo. Bem assim, né? Aí nós paramos, eu preciso dizer algo. Aí todo mundo parou e nós estávamos num grupo de umas 10 pessoas. Então o Jordson falou,
eu queria estar mais triste. Eu queria estar chorando mais. Mas vocês me consolam tanto que vocês, eu estou parafraseando, que vocês tornam difícil o processo de sofrimento. Porque eu vejo Jesus em você, eu vejo o Jesus no seu abraço, eu vejo o amor de Deus na minha vida. E ele fez uma declaração que aí nós começamos a chorar mais que ele. Teve um irmão que teve dificuldade até de sair de tanto que ele chorou. Ou seja, Jesus discipula os seus discípulos a partir da pregação, a partir dos relacionamentos. Então nós precisamos nos relacionar com as pessoas. A partir das circunstâncias. Jesus nos discipula a partir das circunstâncias. As dores da vida, a Bíblia diz assim que o sofrimento produz perseverança. Olha que interessante, tem coisas que acontecem conosco que produzem coisas em nós. A Bíblia diz que se nós pedirmos paciência, Ele nos dará tribulação. Por que Ele dá tribulação? Para desenvolver paciência. Você é ansioso? Talvez Ele não vá acelerar as coisas para não responder à sua ansiedade, para te ensinar a esperar. Tá com dificuldade de amar? Deus vai colocar pessoas difíceis para andar perto de você. Tá com muita pessoa difícil perto de você? Ah, pastor, tem umas pessoas difíceis. Talvez você ame, não saiba amar direito. Deus está te ensinando a amar. Porque o amor é principalmente... Se a Bíblia diz que nós amarmos aqueles que fazem coisas boas para nós, não estão fazendo nada de bom. Nós amamos as pessoas mais difíceis mesmo. Então nós precisamos amar aqueles que dão trabalho. Então as circunstâncias nos discipulam. Você vê alguém arrogante, soberbo, passa por cima das pessoas, de repente essa pessoa perde tudo. Nem todo mundo fica humilde a perder tudo. Tem gente que continua arrogante mesmo depois de perder tudo. Mas alguns que se submetem ao discipulado da circunstância, ele fala assim, poxa, eu era tão arrogante, confiava tanto no meu dinheiro, não tenho mais nada. Eu fui tolo. Fui tolo. E as circunstâncias têm um poder, se você se abre para esse discipulado. Você está sendo discipulado por Deus a partir das circunstâncias. Você também pode ser discipulado a partir de aconselhamento. O aconselhamento não necessariamente acontece numa reunião sistemática. Você viu aqui a pastora Mara pregando. Você viu o pastor Célio no final de semana falando sobre generosidade. E naquela hora você se sentiu assim, poxa, eu acho que eu não sou tão generoso. Aí você fala, liga pastor Célio, poderia marcar um café com você? Poxa, o senhor falou sobre generosidade domingo, eu me sinto tão avarento, quando eu oferto, meu coração, sabe, parece que não é tão fácil para mim. Aí o pastor Célio te ministra. Você nem é da célula dele, você nem está indo em célula ainda, mas você está sendo discipulado. Você marcou um gabinete pastoral para tratar um assunto. Gente, tem pessoas que não são líderes ainda, mas naquele momento de uma hora ali de aconselhamento comigo ou com outro líder, é tanto discipulado que a pessoa é confrontada, se sente amada e vai embora maior do que ela veio, espiritualmente falando. E isso não precisa ter uma reunião sistemática, pode acontecer uma vez ou duas. Pode ser com qualquer pessoa da igreja que você veja referência nela. Você vê aquela mãe que os filhos são exemplares. Aí você olha para os seus filhos assim, quebrando tudo. Mas você olha para aquela família e fala, eu preciso sentar com esse casal. O que eles estão fazendo? Que eles conseguem que os filhos dele ficam sentadinhos, quietinhos. Preciso marcar um almoço com vocês e fale. Eu vi o jeito que vocês criam os filhos de vocês, eu estou encantado. Queria muito pedir uma opinião para vocês. Se nós fizéssemos mais isso, nós estaríamos nos enriquecendo mais. E isso não deveria entristecer nenhum líder de célula. Você está liderando uma pessoa, até discipulando ela. Daqui a pouco você sabe que ela saiu para tomar um café com outro líder. Está tudo certo. Ela não é seu discípulo, é discípulo de Jesus. Você está discipulando ela naquilo que ela se dispõe a ser cuidado por você. Mas talvez ela viu em uma outra pessoa alguma referência que ainda ela não conseguiu ver em você. E está tudo bem. Está tudo bem. Ela é discípula de Jesus, está tudo bem, você tem que ficar feliz. E aí, tomei um café com fulano, poxa, que legal. E aí, como foi? Nossa, ele sabe tanto a respeito disso. Às vezes até você vai lá e marca também uma conversa. Você está entendendo? Essa é a lógica de uma igreja saudável, gente. Parece utopia, mas é o que eu sonho. É o que eu sonho. Uma igreja sem ninguém magoado, ferido, porque, gente, a gente está crescendo como igreja. Eu falei aqui semana passada,
A pessoa está faltando na célula? Está faltando na célula? Descobre se não é porque é longe. Se for longe, vai com ela na casa da outra célula lá e apresenta para outro líder e fala, olha, é muito longe da minha casa para ela vir, eu vim aqui hoje te apresentar uma pessoa abençoada para ela ficar aqui que é mais perto da sua casa. Isso é você não ficar preocupado com... Você entender que nós precisamos cuidar das pessoas e se preocupar com elas e não com a gente. Jesus vai ver isso e Ele vai te mandar uma multidão. Jesus vai ver teu coração e vai ver, nesse eu posso confiar, porque Ele não oprime, Ele não prende, Ele não abusa, Ele ama, Ele entende, Ele confia em mim, entende? A gente tem que viver essa liberalidade de nós entendermos que o aconselhamento esporádico também é discipulado. Nicodemos, José de Arimateia, são chamados de quê? De discípulos que seguiam Jesus em segredo, certo? Nicodemos não estava em todos os momentos que Jesus passou tanta coisa, mas ele sentou diante de Jesus um dia e perguntou, mestre, o que eu faço para herdar o reino? Tem que nascer de novo. Aquela conversa, discipulado. A pessoa volta para a casa dela e fala, nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Depois passa 1 ano, 2 anos, encontra Jesus de novo, mas um papo aqui. É o ideal? Não! Mas ele foi chamado de discípulo. Então o aconselhamento também é discipulado. Você está entendendo? Hoje nós tivemos a pergunta do nosso querido Ronaldo. Cadê o Ronaldo? Aqui. Pastor, quando é que a pessoa está apta para começar o discipulado? Dentro dessa visão, no primeiro dia que ela entrou na igreja, que ela viu o abraço, o amor do pessoal, da atmosfera, e ela viu Jesus naquilo. Esses dias uma moça veio conversar comigo com a Edna, no aconselhamento, ela falou, eu estava desesperada, em depressão, ela ainda não entregou a vida para Jesus, mas ela está um tempinho vindo na nossa igreja. E ela falou assim, e eu passei na placa ali e vi assim, encontre Jesus, encontre paz. Eu falei, eu acho que eu vou nessa igreja. Só que ela vive uma vida alternativa, né? Não é aquilo que a gente crê que é uma vida séria. Ela é casada com outra moça e ela pensou, eu não vou ser bem recebida nessa igreja. Aí e eu já tinha dito para ela que nós entendemos que isso é pecado. E ela me contou como ela falou assim, aí eu cheguei lá, ela dizendo, eu e a minha esposa, falamos, nós vamos lá. E quando nós chegamos ali, vocês, em nenhuma pessoa eu vi julgamento. Eu nunca vi tanto amor na minha vida. Agora eu entendi que vocês creem que é pecado, mas vocês conseguiram mostrar para mim muito mais amor do que tudo, do que eu tinha visto em todo lugar na minha vida. Porque nós dizemos a ela que é pecado. Nós dizemos a ela que ela precisa se arrepender do pecado dela. Mas o maior mandamento de todos é amar as pessoas como Cristo nos amou. E Ele nos amou quando? Quando nós abandonamos nosso pecado? Não, porque o amor de Cristo nos constrange, porque Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Entende? Então, essas meninas estão sendo discipuladas. Elas já tomaram a decisão dela? Ainda não. Mas está muito mais próximo de tomar a decisão agora do que estava 1 ano atrás. Porque ela está sendo alcançada por um amor que é um amor de Deus sobre a vida dela. Nós até entendemos que a homossexualidade é pecado? Claro que entendemos. Acreditamos que uma pessoa que vive na prática da homossexualidade sem arrependimento, ela está condenada? Sim, cremos, é por isso que nós pregamos a palavra para ela. Mas nós acreditamos que se ela se encontrasse com Jesus, ela ouviria antes de tudo, vem aqui. E depois ele ouviria, vai, não peques mais. Mas primeiro ele diria, se ninguém te condena, eu também não te condeno. Porque Jesus apresentaria para ela um amor, uma visão de graça. Quantos de nós não temos visão de graça nenhuma? E como é que nós podemos discipular as pessoas se nós já começamos o processo sem entender que elas precisam entender e conhecer Jesus? Então, os aconselhamentos, eles discipulam. Essa moça veio conversar com a gente uma vez. Nós não sabemos, eu não vi ela no próximo culto, porque ela não sabia exatamente como nós pensávamos. Mas eu não vou desistir delas. Eu vou continuar amando elas até o fim. Até que Jesus faça a obra de transformação. Então, isso aqui discipula. Isso aqui discipula. As escolas discipulam. Nova criatura, Expresso 1, Expresso 2, DNA, discipula. Porque organiza os assuntos da fé. Fala sobre o que é discipulado. Ensina a necessidade da transformação. Ensina a necessidade. Inclusive, eu vou mandar para ela, bem lembrado, hoje sair daqui, eu vou mandar para ela o link da escola. Porque a escola discipula.
A pessoa vai vendo os assuntos, ela vai entendendo os assuntos da fé. Você está entendendo? Ela está no grupo de leitura, está lendo a palavra junto com os irmãos que estão expondo. Tudo isso discipula. Quando é que o discipulado começa aqui? Quando a pessoa entra na igreja. Que ela começa a ser tornada discípulo de Jesus a partir de tudo isso. Se ela vier no Tadel, está sendo discipulada também. Porque Jesus está discipulando ela através... Você não está sendo discipulado hoje aqui? Sim ou não? Jesus está te discipulando através de uma mensagem de Tadel. Agora, ele te discipula, e é disso que eu vou falar a partir de agora, sobre a reunião de nas reuniões de discipulado, que essas são sistemáticas, e ele te discipula em todas as coisas, é o que diz Romanos 8, 28 e 29. Ele coopera em todas as coisas para o bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja, ele quem? Jesus, primogênito entre muitos irmãos. Qual que é o objetivo de todas as coisas? Te tornar parecido com Jesus. Ele vai usar tudo, em todos os momentos, para te tornar mais parecido com Jesus. Você crê nisso? Agora, qual é a grande dúvida? Porque a gente falou que tudo isso aqui é discipulado, mas a gente só vê isso aqui como discipulado, que é aquela reunião que acontece. Que eu coloquei em amarelo aqui, está um pouco difícil para você ler, mas vamos pular para a próxima que eu vou falar um pouco sobre essa reunião de discipulado. Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender é que essa reunião sistemática, semanalmente, ela tem que acontecer, e eu vou explicar o porquê, dentro do contexto da célula. Então, todos os outros níveis de discipulado, lembra que tudo aquilo que a gente apresentou não está preso à célula. Aconselhamento, pregação, escola, aconselhamento, circunstâncias, todo mundo pode viver. Então, se você tem alguém como sua referência, você gosta, marca a conversa com ele. Talvez a agenda dessa pessoa esteja um pouco mais cheia, mas marca. Ela vai arrumar um tempo, nós vamos arrumar um tempo para que essa pessoa sente e te aconselhe. Mas aquele discipulado semanal, ele precisa acontecer no contexto da célula. Por quê? Porque ele também tem uma veia organizacional de cuidado. Então, o pastor Eibe sempre fala, no Expresso 1, que ninguém é obrigado a ser discipulado por alguém, certo? Então, se você não quer ser discipulado por alguém, talvez você... eu não quero me reunir semanalmente com essa pessoa, eu queria que fosse outra pessoa. Lembre-se, não tem problema isso, nenhum. Mas você entende que você precisa mudar de célula, porque você precisa ser discipulado no contexto da célula. Não dá para eu ser da célula do Tiago e da Pati, e ir na célula do pastor Correia e falar, eu quero ser discipulado por vocês. Porque não vai haver continuidade. Vai cruzar o processo. Então, você quer ser discipulado, está na célula do CAF e quer ser discipulado pelo pastor Rogério, está na célula do João, mas quer ser discipulado pelo CAF, chega para o João e fala, João, estou indo para a célula do CAF. O que não dá é para cruzar essas reuniões, eu vou explicar o porquê, porque ela tem alguns objetivos que são peculiares desse nível de discipulado. Aconselhamento, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer nível, pode ser com qualquer um, com quem você quiser e você achar que pode te ensinar algo. Ficou claro isso para você? Estou na célula do CAF, eu cheguei agora na igreja, me identifiquei na célula do CAF, sou pastor, mas quero ficar na célula do CAF, porque eu entendo que aqui o ambiente é maravilhoso. Eu preciso aceitar que eu vou ser discipulado no contexto da célula do CAF. Mas, poxa, me identifiquei tanto com o Marco é pastor, poxa, mas eu queria ser discipulado pelo Marco. Quando a pessoa fala isso, é que ela não entendeu ainda que ela pode se reunir com o Marco para ser aconselhado pelo Marco. E nesse aconselhamento, ela também estará sendo discipulado pelo Marco. Mas a reunião semanal sistemática é com o CAF ou com alguém no contexto dele. Mas eu acho que o CAF, eu sou pastor, não está muito compatível. Tem pastor na igreja, vai para a célula do Rogério. Entendeu? Vai para a célula do Célio. Entende? Não tem problema. Ninguém te obriga a ser discipulado por ninguém. Mas o discipulado, ele precisa acontecer no contexto daquela célula. Por quê? Você vai entender isso. Por quê?
Porque nós temos um líder de setor. Para você ser um líder de setor na nossa igreja, qualquer um aqui pode ser líder de setor. Qual é o critério? Você tem que liderar 3 células e 2 delas têm que ter saído direto da multiplicação sua. Então, se você é líder de uma célula, esse seu líder multiplicou 3 vezes, mas você só multiplicou com ele, ele é líder de setor e você não. Você é um líder supervisor, mas ele tem um setor e você não. Por quê? Você precisa ter que 2 células tenham saído da sua multiplicação, e aí sim, um deles pode ter multiplicado uma e você virou setor. Se você multiplicou uma célula só, você já é supervisor, porque você multiplicou uma e você supervisiona essa célula. Mas eu estou trazendo aqui uma ideia lógica de setor. Então, tem muito líder que é supervisor, mas ainda não tem um setor de forma clara. Ele discipula 3 líderes de célula. Cada líder de célula já entendeu a visão, então ele está investindo em formar uma equipe de liderança. A equipe de liderança é formada por pessoas que vão ajudar o líder a discipular os membros da célula. Para se tornar discipulador, a equipe de liderança ela pode ser chamada para ser equipe, ser declarado que ela vai ser equipe, mas efetivamente ela vai poder discipular outras pessoas quando ela fizer o Expresso 1 e aprender a discipular outras pessoas. E é só nesse momento que ela se formou no Expresso 1 é que ela vai ter um discipulado 1 a 1 do líder de forma sistemática. Então, até que isso aconteça, os líderes de célula têm que ensinar essa pessoa que tem um trilho e que ela precisa caminhar naquilo para poder ajudar a cuidar de outras pessoas. Então, o que é um processo que está redondo? O líder de setor está discipulando sistematicamente os líderes de célula. Os líderes de célula estão discipulando sistematicamente a equipe de liderança e a equipe de liderança está fazendo acompanhamento inicial com os membros da célula. Essa é uma coisa funcionando redondinho. Está claro para vocês esse processo? Está claro isso aí para vocês? Então, por quê? Porque o líder de célula, ele não tem tempo de cuidar de muita gente. Pode ser que tenha gente na equipe de liderança que nem é discipulado pelo líder. Esse líder já está discipulando 3, 4 aqui, e desses 3, 4, eles já estão discipulando outras pessoas aqui dentro da própria equipe. E o líder de célula está reunindo, até tendo um aconselhamento com uma pessoa que nem é discipulado semanalmente por ele. Como funciona o meu discipulado com os 4 aqui da igreja? E fora os 2 de Sorocaba. Primeira semana do mês, comunhão, todos juntos. Segunda semana, individual. Terceira semana, individual, com cada um. Na quarta semana, folga. Essa semana eu tive folga. Ou descansei, eles descansaram de mim. Esse mês temos quinta semana. Quinta, segunda-feira. Então, temos discipulado também segunda-feira, individual. Então, eu sei que uma vez no mês eu reúno com todo mundo, então eu não vou ficar 6 horas discipulando, que é o que eu faço na segunda-feira. Então, é 1h30, 2 horas de discipulado. E tem uma vez no mês que eu não tenho discipulado, vou descansar. Mas os outros 2, eu vou me reunir com cada um deles. E o que eu faço? Eu pergunto como que está esse líder aqui, eu pergunto como está esse líder aqui, e eu pergunto como está esse líder aqui. Eu pergunto como que está esse irmão aqui, ó. E para esse líder aqui saber me responder, esse aqui tem que estar se reunindo com esse aqui. Porque senão eu pergunto para esse aqui e falo, não sei. E aí você corta uma cadeia de cuidado. Entende? Porque você não está discipulando essa equipe de liderança. E às vezes eu pergunto desse aqui. Uma pessoa que nem chegou agora, mas eu sei que ela foi para a célula do Marco, ou foi para a célula do CAF. Eu sei. Um casal lá que está indo na sua célula, que passou por uma dificuldade, eu perguntei, como está fulano? Eu perguntei para você, mas eu podia ter perguntado para o Marco, que ia perguntar para o Caio, que ia perguntar para você, e você ia falar, ia chegar em mim essa informação. Aí eu chego domingo aqui e eu sei o que está acontecendo com o irmão. Você está bem, irmão? O irmão se sente amado. Por que ele se sentiu amado? Porque tem uma corrente de cuidado que chega lá na ponta. A igreja pode ter 10 mil pessoas. Desse jeito a gente vai cuidar de todo mundo. Você está entendendo? Porque tem uma rede de cuidado. Só que isso tem que... Se fica cruzado, ninguém sabe de nada. E a pessoa corta o caminho de cuidado. Então, o discipulado semanal, ele segue uma lógica. Aqui eu aconselho que seja semanal, e aqui eu aconselho semanal nesse jeito que eu estou falando para vocês que eu faço, tá? Que é pelo menos 2 vezes por mês individual. Aqui eu aconselho que seja, até aqui. Daqui para cá pode ser um pouco mais leve, porque talvez ele esteja discipulando pessoas aqui da equipe que nem fizeram o trilho ainda. Essa pessoa precisa ter tempo para estudar, precisa ter tempo para responder também.
Porque se você chamar alguém para a tua equipe de liderança, mas não diz a ela que tem um trilho, você não está fazendo o processo certo. Porque essa pessoa pode entender que discipulado é aconselhamento. E para aconselhar, ela não precisa de reunir com você semanalmente. Ela pode se reunir com você esporadicamente. E não ter um horário fixo se é só para resolver um problema dela. Porque vai parar ali. Porque aí eu termino dizendo qual que é o objetivo dessa reunião. Vamos passar para frente. Antes de falar, essas reuniões podem, mas não precisam dar tudo que um discípulo precisa. Muito importante dizer isso. As reuniões semanais de discipulado, 1 a 1, podem dar tudo que o discípulo precisa. Tudo. Ensino, amor, confronto, instrução. Mas não precisa. Porque ele também está sendo discipulado por uma igreja toda. Então, às vezes, eu estou com o meu discipulador e ele não é um mestre das escrituras. Então, eu não consigo aprender tudo com ele. Você tem livro, pregação, escola para você aprender. Essa pessoa não tem que ser, só vou ser discipulado por alguém melhor que eu. Isso é arrogância e soberba. Você pode ser discipulado por alguém que conhece menos que você. Se o seu desejo é conhecimento, tem um monte de fonte de conhecimento, não precisa ser ele. Entendeu o que eu estou dizendo? Então eu posso receber tudo dentro das reuniões, mas não necessariamente eu preciso. Eu posso ter outras fontes de conhecimento, outras pessoas que me aconselham. Está entendendo isso para você? Porque senão você fala assim, não, eu vou ser discipulado por ele, agora minha vida vai travar. Porque ele é mais novo na fé que eu, ele não sabe tudo que eu sei. Você pode continuar aprendendo e colhendo de muitos outros lugares. Ficou claro isso para você? Então vamos ver o que essa reunião vai dar com certeza. Pode passar o que Deus nos dará com certeza, certamente nessas reuniões. Pode passar mais um? Jesus vai trabalhar em você submissão. Certeza. Porque você vai ter que se submeter, dizer assim, qual é o dia da reunião? Eu vou estar lá. Você vai se esforçar para estar nessa reunião. Você vai honrar essa pessoa. Você vai, quando ela te perguntar, humildemente você vai responder as perguntas. Você vai dizer, olha, isso. Então, você se sujeita, você se coloca debaixo. E para isso nós temos o exemplo do próprio Cristo, que foi ser batizado por João Batista. Então não tem desculpa para ninguém dizer, não, eu não estou afim de ser discipulado por fulano, porque se você falar isso aí está demonstrando soberba e arrogância. Sabe menos que você? O que Deus quer tratar em mim? Eu tenho que aprender a submeter? Eu vou me submeter. Então isso certamente vai trabalhar constância, porque é uma coisa me reunir 2 vezes com uma pessoa, outra coisa é ficar o ano todo me reunindo com uma pessoa. Tem que ser constante. Ah, não está legal, viu? Não tá aprendendo, você tem toda a liberdade de bater um papo e falar, olha, nosso discipulado, eu percebo que ele não está sendo produtivo, a gente não está conseguindo entrar num assunto legal. Não tem problema você falar isso. Não tem problema, inclusive, o discípulo, humildemente, bater um papo se alguma coisa ele acha que não está interessante. Não quer dizer que porque ele é submisso, ele tem que se submeter a abuso. Lembrando que ele pode sempre falar com o discipulador do discipulador dele. Está sofrendo abuso, a pessoa está passando dos limites, não aceite, não aceite. Vá lá e converse com o discipulador dele. Fala, olha, estou percebendo um pouco de abuso no discipulado, a pessoa está querendo comandar todas as áreas da minha vida. Nós não podemos aceitar isso, amém? Mas se a pessoa está falando que é bíblico, está fazendo perguntas que foi pedido para ela te perguntar, responda. Seja humilde. Deixa Deus te tornar humilde. Deixa Deus te tornar constante. Supervisão. Que é o que eu acabei de falar. Como que está a tua célula? Como que está fulano? Como que está aquela situação? Às vezes o seu discipulador está te perguntando, você nem sabe por quê, porque o discipulador dele perguntou. E assim nós mantemos o quê? Cuidado e proteção. Não tem como na nossa igreja a gente oferecer cuidado e proteção pleno se a pessoa não estiver numa célula. E se a célula não está trabalhando aquele processo que a gente falou de discipulado, talvez não está chegando em cuidado e proteção naquela ovelhinha que está chegando. E por último, continuidade. Por que a gente discipula 1 a 1 só quem fez o Expresso 1 e está a fim de cuidar de outra pessoa? Para garantir, primeiro, que a pessoa quer. Você não pôr ninguém no processo que não está afim. Ninguém é obrigado a entrar no processo. Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Certo? Eu quero, eu fiz a nova criatura, eu fiz o Expresso 1. Eu estou mostrando interesse. Ah, é legal. Então é o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou começar uma reunião com você semanal ou quinzenal, mas eu preciso que você comece a fazer acompanhamento inicial com fulano e com fulano. Topa?
Topo, já fez o Expresso 1, já foi capacitado para isso. Por que eu preciso fazer isso? Porque na nossa reunião, eu vou cuidar de você e daqueles dois também. Porque eu vou cuidar de você e vou perguntar, como que tá o fulano? Tá bem, tá na segunda lição já. Rapaz, você que belezinha, tá lendo a Bíblia, já tá fazendo nova criatura. E o outro? Eu cuido de um, que me ajuda a cuidar de mais dois, de três. Agora, se a pessoa fala assim, não, eu quero discipulado, mas não tô a fim de cuidar de ninguém, não. Não, sensacional, você vai ser discipulado. Como vai ser? Aconselhamento. Bater um papo, tomar um café, conforme você for precisando, eu estou à sua disposição. Mas eu estou precisando muito. Então, beleza, alguém precisa muito por um tempo. Depois, vai ter dia que não vai ter agenda, vai ter dia que... Porque se ela é o alvo, talvez ela precise de aconselhamento. E aí você pode, vou marcar um gabinete com o pastor, ajudar a pessoa a dar a ajuda que ela precisa. Mas às vezes você oferece para essa pessoa discipulado semanal. E o que vai virar? Dependência emocional. Você não é um terapeuta, você não é formado. Você vai tentar resolver tudo que você não tem condições de ajudar. Vai gerar expectativa. Expectativa é a mãe da frustração. Vai gerar frustração. Em vez de se ajudar, você está atrapalhando a pessoa. Então, ofereça discipulado para aqueles que estão a fim de dar continuidade no que Jesus está fazendo. Fora isso, ela pode ser discipulada de diversas maneiras. Ela não precisa de uma reunião semanal ou quinzenal com você para sentar, para não falar, para não cuidar do corpo de Cristo. Ficou claro isso para você? Ficou claro? Gente, eu tentei ser o mais didático aqui possível. Para você que está online, tiver alguma dúvida, pode depois me mandar, para que a pessoa fale, agora eu entendi, estou sendo discipulado, estou sendo bem cuidado, e eu vou me preparar porque eu quero cuidar de gente também, e quando eu for cuidar de gente, eu sei que alguém vai cuidar de mim também, de forma sistemática. Amém? Amém? Vamos ficar em pé, gente, para a gente agradecer a Deus? Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por tua palavra, obrigado por essa orientação. Nós estamos aqui dispostos a aprender, porque nós queremos fazer o melhor para ti, Senhor, o melhor. Nós queremos ser excelentes, nós queremos que as pessoas aqui sejam cuidadas, que não haja entre nós, Senhor Jesus, sentimentos e pensamentos que não te honrem. Levante aqui líderes poderosos para a tua honra e para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um resto de semana maravilhoso.